Uma boa noite a todos, uma alegria para nós, o domingo de aprendizado, de encontro, de celebração, de adoração ao nome do Senhor. E estamos ministrando mensagens sobre o caráter de Deus, quem Deus é. Quem Deus é o mais importante conhecimento que o povo de Deus pode empreender e aprender na sua vida. E nós entendemos que é fundamental nós olharmos para a Bíblia e vemos o que a Bíblia nos ensina e absorvermos e vivermos a partir desse conhecimento e desse entendimento. Nós falamos na primeira semana, no primeiro domingo das mensagens, que Deus é soberano. Deus tem poder e direito de determinar como esse universo funciona e anda. Ele é soberano. Ele tem toda a graça, todo o poder e executa as coisas conforme a sua vontade e o conselho da sua vontade. E falamos semana passada sobre a realidade de que Deus é bom. E todos esses atributos de Deus, eles constituem uma gema uma faceta dentro de um diamante precioso. Então eles se complementam e eles se sustentam uns aos outros nesse caráter que a Bíblia nos declara. E hoje nós vamos ministrar sobre a realidade de que Deus é sábio. E nós vamos partir de um texto bíblico que está em Provérbios, capítulo 9. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Provérbios, capítulo 9. E é muito interessante porque Provérbios, capítulo 9, nos descreve uma cena quase de um filme, com 3 personagens principais. E nós queremos percorrer cada um desses personagens e vocês vão ver aonde nós vamos chegar, para que a gente aprenda e apreenda o fato de que Deus é sábio, Deus é sabedoria, Deus é sábio. Vamos então ler o capítulo 9, mas eu vou primeiramente me voltar para o primeiro personagem que é descrito no texto bíblico, tá? O primeiro personagem que eu quero apresentar para vocês nesse texto, que tem muito a ver com todos nós aqui, tá? Vamos então para o versículo 4 do capítulo 9. Então vamos ler o texto, que é o ingênuo. São 3 personagens, nós vamos para o primeiro personagem, o ingênuo. Diz assim: venham à minha casa todos os ingênuos. Isso é um convite que é feito. E aos que não têm juízo, ela diz, a sabedoria: venham, comam de meu banquete e bebam do vinho que misturei. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam, andem pelo caminho do discernimento. Amém? Então esse é o primeiro personagem desse texto. O ingênuo que anda pelas ruas. Quem é o ingênuo? O ingênuo, em geral, na nossa sociedade, quando a gente diz que uma pessoa é ingênua, a gente está querendo dizer que a pessoa é inocente. Mas o texto bíblico está querendo nos apresentar um personagem com um outro significado. O ingênuo no texto bíblico é aquele que ignora o mal. Não é que ele seja inocente, mas ele não consegue discernir o mal. Ele não consegue entender o que é ameaçador e o que não é ameaçador. Ele não consegue fazer a diferença entre aquilo que é perigoso e aquilo que é seguro, entre aquilo que é mal e aquilo que é bom, entre o tempo ruim e o tempo bom, entre a maneira certa e a maneira errada.
porque essas são coisas que se põem diante de nós na nossa vida. Se a gente não sabe a maneira certa de nos comportarmos, nós temos muito problema. Tem muitas pessoas que têm problema no casamento, por quê? Porque não sabem tratar a esposa. A esposa não sabe tratar o esposo. Não sabem tratar os filhos. O que é isso dentro do contexto bíblico? É um ingênuo. E há um convite: é que venham à minha casa todos os ingênuos. Ou seja, aqueles que se esquecem ou não entendem o que está em jogo em diferentes situações da vida, em todas as suas dimensões. Aí você pode pensar em qualquer coisa. Você pensa na sua família, pensa nas suas finanças, pensa nos seus relacionamentos, pensa no relacionamento, como você conduz a sua vida. A Bíblia está nos descrevendo esse homem que não vê o mal, não sabe o que é o mal. E há muitas formas, de nós sermos ingênuos. E as pessoas acham que são espertas. O brasileiro acha que é esperto, Ele pensa que engana todo mundo. E na verdade, todo o mal que nós fazemos pensando que estamos enganando as pessoas, acaba voltando para nós. Eu vejo uma coisa muito comum assim do brasileiro, e que eu vejo que é algo que volta, É a questão do lixo. O brasileiro, ele acha que é esperto quando ele joga o lixo, não na frente da sua casa para o lixeiro recolher, mas quando ele joga o lixo num terreno baldio, que ele não está vendo. Eu não estou vendo, vou jogar aqui. Como eu sou esperto, eu não preciso me submeter às regras. E aí daqui a pouco, quando cai o céu aqui em Pelotas, começa na frente da casa dele, começa a água inundar. E ele se pergunta: mas que barbaridade, o que a prefeitura está fazendo? Mas é o lixo jogado fora do lugar que volta para ele de novo, porque ele é ingênuo, ele acha que é esperto, mas ele está sendo um tolo. E a Bíblia fala desse ingênuo, daquele ingênuo que pensa que está no controle, da pessoa que diz assim: eu paro a hora que eu quiser. Você sabe que hoje em dia tem muitos viciados no Brasil e no mundo. É uma doença e um problema social muito grande, todos os tipos de vícios. E o grande problema do vício é que as pessoas acreditam que param a hora que quiserem. Eles vão apostar em carreira de cavalo, eles vão jogar nas bets, eles vão beber, eles vão usar uma droga e dizer assim: não, eu vou usar só uma vez para experimentar. Não vai me acontecer nada, nada vai se comprometer, não vou ter problema nenhum. E aí então experimentam a primeira vez, tem vontade de ir de novo, e alguém diz para ele: olha, cuidado, tu está viciado. E a pessoa diz assim: não estou viciado, eu paro a hora que eu quiser. Isso é um ingênuo, ele não consegue ver. E nós muitas vezes somos assim. Nós achamos que nós não conseguimos, que nós podemos ter tudo sob o nosso controle. Às vezes nós achamos que o pecado não vai nos destruir, que se nós fizermos o mal conosco vai ser diferente, completamente diferente. Esse é o ingênuo. Nós achamos que tudo vai da forma como nós planejamos, e a vida não funciona assim. Por isso que há uma chamada: venham à minha casa todos os ingênuos. Quem é que está chamando o ingênuo? São duas personagens que nós queremos ver agora. Duas personagens chamam o ingênuo, que não vê o mal. Segundo personagem que passamos a ver e que chama o ingênuo: a insensatez. Está vendo a figura aí da insensatez? Olha só, é uma mulher bonita, bem vestida, bem
apresentada, insinuante. A Bíblia nos fala dela ali no verso 13, quero que você leia comigo. A mulher chamada insensatez é atrevida. Ou, se você quer usar uma outra palavra, ela é ousada. Ela é ignorante e nem se dá conta disso. Senta-se à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, e clama aos que passam pelo caminho ocupados com seus próprios assuntos. Olha aí. Venham à minha casa todos os ingênuos, que não discernem o mal, que não conseguem ver que alguma coisa está boa ou está ruim. E aos que não têm juízo, ela diz: água roubada é mais refrescante. Pão comido às escondidas é mais saboroso. Mal sabem, porém, que ali estão os mortos. Seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Esta é a insensatez, atrevida, ignorante e sedutora, conforme nos diz a palavra de Deus. A insensatez é aquela que nos oferece um bolo envenenado. Lembra da história do bolo envenenado? Olha aqui esse bolo bonito. Olha esse bolo delicioso. Olha aqui esse bolo saboroso. Vem provar dele. Vem ver como é gostoso. Olha, tu vai ter uma experiência como tu nunca tivesse antes. Essa é a insensatez. E a Bíblia nos diz que a insensatez está no meio da rua. Todos os dias, quando você sai, quando você vai para o seu trabalho, quando você vai para a escola, quando você sai pela vizinhança, a insensatez, ela vai atrás de você misturada com a conversa das pessoas. O que as pessoas falam no meio da rua, o senso comum, o que é repetido por todo mundo, o que a novela reverbera, o que as conversas de botequim repetem. A insensatez está ali, querendo caçar nossa mente e o nosso coração. E o objetivo dela, o que é? É trazer destruição para o ingênuo. E você pode estar pensando assim: mas eu não sou ingênuo. Eu não sou ingênuo. Mas a Bíblia diz que todos nós podemos ser ingênuos. Por isso precisamos estar atentos ao caminho que esse texto vai nos levar, para sabermos se estamos sendo ingênuos ou não. Porque a insensatez está aí, batendo, a todo momento. E ela vem trazendo algumas mensagens que muitas vezes nós tomamos como verdade. Seja jovem para sempre. Essa aqui é uma palavra da insensatez. Você tem visto gente com o rosto deformado na televisão? Quantos têm visto? As pessoas bonitas, hein? Todo mundo com o mesmo rosto, com um queixão desse tamanho. Os lábios iguais, os pomos saltados. Você já não sabe mais quem é quem. Às vezes a minha esposa chega e me diz assim: olha aqui essa aqui, tu sabe quem é essa aqui? Eu digo: não sei. É mais uma máscara que se coloca. Existem pessoas que se deformaram de tal forma que a gente não guarda nenhuma lembrança no seu rosto daquilo que elas foram. Debaixo da promessa da insensatez: seja jovem para sempre. Olha, eu não tenho nada contra as pessoas quererem se tratar, fazerem procedimentos, mas uma coisa é real: nenhum de nós vai ser jovem para sempre. Nós precisamos aceitar a velhice com naturalidade e com paz no coração. Porque um dia seremos jovens para sempre, mas não nessa terra. A promessa é de um novo céu e uma nova terra. Aqui não seremos jovens para sempre.
aqui enfrentaremos o decréscimo das nossas forças, a ruga, mas a insensatez diz assim: seja jovem para sempre. E as pessoas enlouquecem. Uma vez, numa reunião de jovens, eu vi uma adolescente entrar em crise e disse assim: meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? Eu estou fazendo 16 anos. Não é mentira. Verdade. Eu ouvi com os meus ouvidos. Já pensou a pessoa entrar em crise porque está fazendo 16 anos? Essa é a insensatez. E é tão louco essas ideias que vão entrando nesse mundo, que elas deixam as pessoas adoecidas espiritualmente e emocionalmente. Não porque elas tenham algo, mas porque simplesmente a insensatez entrou para dentro da cabeça do ingênuo ou da ingênua. Vejam como isso é forte e poderoso, uma ideia louca que entra dentro da cabeça da pessoa. Uma outra ideia louca que a gente vê é insensatez: o que importa é ser feliz. O que importa é ser feliz. Você ouve toda hora: o que importa é ser feliz. Queridos, em primeiro lugar, o que importa é fazer o que é correto, é ser alguém cuja vida reflete bondade. Porque se o que importa é ser feliz, nós vamos magoar pessoas, nós vamos transgredir princípios éticos, nós vamos pisotear as coisas mais preciosas dessa vida em nome de uma felicidade egocêntrica. Mas a insensatez diz para nós: o que importa é ser feliz. Você tinha que pagar uma conta, aí se apresentou uma possibilidade de compra para você, você diz: eu não vou pagar o meu amigo, porque eu quero comprar outra coisa, na Black Friday. E o que importa é ser feliz. É insensatez. Mas é tão bonito, né? Brilha assim, ó, insensatez, brilha. É a mesma história que está aqui. Olha o pão roubado, olha só, a água roubada é mais gostosa. É tudo bonitinho, tudo cativa o nosso coração, tudo toca o nosso ego. A gente ouve também por aí que a família é uma instituição ultrapassada. Você olha grandes psiquiatras, psicólogos formados, renomados, dando entrevista e dizem: família é uma instituição fracassada. Pessoas infelizes, pessoas que nunca tiveram um relacionamento bem-sucedido na sua vida, estão dando conselho para os outros, receitando sua própria infelicidade e fracasso. E nós ouvimos: não, mas ela é inteligente, ela é formada, ela tem muito conhecimento. Mas é a insensatez falando pela boca de um profissional. Então vejam só como é importante nós entendermos, olharmos para a Bíblia, para discernirmos aquilo que estamos vivendo. E para entendermos como as coisas nos assediam. Muitas vezes nós ouvimos besteiras e continuamos repetindo isso como se fosse verdade. Uma coisa muito comum que a insensatez tem espalhado também por aí é que quem diz a verdade para nós é nosso inimigo. Nós confundimos hoje em dia amizade com bajulação. Quero te perguntar uma coisa: quantos têm amigos aqui? Eu quero saber quantos de nós damos liberdade para os nossos amigos falarem a verdade para nós. Não precisa levantar a mão, querido. Mas tudo bem. Se nós não damos liberdade para as pessoas que são nossas amigas de falarem a verdade para nós, elas não são nossas amigas, elas são bajuladores.
e bajulador não é amigo de ninguém. Está entendendo como é que é? Quantas vezes nós brigamos com pessoas que nos disseram a verdade? Mas nós ouvimos que quem é amigo está sempre te levantando. Nem sempre, meu amigo. Nem sempre. Também não quer dizer que o amigo só está criticando. Mas um amigo verdadeiro tem momentos de confronto. Tem momentos de dizer, olha, teu caminho não é bom. Agora, botamos na cabeça que não, ninguém pode nos dizer nada. Outro dia, eu estava ouvindo comentário de uma profissional de outro lugar que não é o Brasil, disse que estava numa empresa e as pessoas estavam, tinha muito problema dentro daquela empresa, porque o pessoal estava sempre saindo, não parava, os funcionários. Por quê? Porque não aceitavam. E ela dizia assim, eu acho que ela era croata. Ela dizia assim, o problema do brasileiro é que o brasileiro ele não aceita que digam a verdade para ele. Nós somos brasileiros, gente. Nós somos dessa raça. E nós temos dificuldade de ouvir a verdade. A verdade que machuca. Porque às vezes a verdade nos machuca. Mas é a verdade que nos liberta. Só que a insensatez nos diz o seguinte, nos convenceu de que quem diz a verdade para nós é nosso inimigo. E eu quero te dizer, até o teu inimigo, quando te diz uma verdade, às vezes nós só ouvimos a verdade por meio dos nossos inimigos. Hoje em dia, só o inimigo que fala a verdade para nós. Às vezes o teu inimigo está sendo mais teu amigo do que os teus amigos. Porque ele, querendo te ferir, está te dizendo uma verdade. E o teu amigo, querendo ser teu amigo, está sendo teu inimigo. É a insensatez que nos aborda, que nos convence, que nos enche a cabeça de que só aquilo que é agradável é bom. E aí então nós temos o terceiro personagem. O terceiro personagem, falamos do ingênuo, aquele que não discerne o mal. Temos a insensatez que convida para a prática daquilo que é mal. E temos a sabedoria. Vocês já viram? Acho tão interessante. A sabedoria ela é bem diferente, tanto espiritualmente como na aparência que a gente toma, né? A insensatez ela sempre é atrevida, ela é opulenta, ela chama atenção. Agora você vai olhar a sabedoria. Olha a sabedoria bem vestida, né? Mas está discreta. Um olhar sóbrio, né? Sem ser opulenta, ela sussurra aos ouvidos. E sabe, a Bíblia diz, e quando nós estudamos a palavra de Deus, Provérbios, na verdade, a sabedoria, ela é personificada como, quando olhamos para a palavra de Deus, ela é, na verdade, uma das manifestações de Jesus no Antigo Testamento. Jesus ainda não havia nascido, mas o Antigo Testamento dá testemunho dele. Em vários momentos, Jesus se apresenta de diferentes formas em diferentes livros do Antigo Testamento. E no livro de Provérbios, quem revela Jesus é a sabedoria, porque a sabedoria é descrita nos mesmos termos que Jesus é descrito no Novo Testamento. Quando você lê ali no capítulo 8, verso 30, diz assim: eu estava ao lado de Deus, como arquiteta, eu era sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou, como exultei com a humanidade. Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos os que seguem meus caminhos são felizes. E quando ouvimos a sabedoria, vamos ouvir a sabedoria. Capítulo 9, verso 1. Seguimos lendo. A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas.
preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa. Enviou suas servas para convidarem a todos do ponto mais alto da cidade, e ela clama: venham à minha casa todos os ingênuos, e aos que não têm juízo ela diz: venham, comam de meu banquete. Aqui é o convite da sabedoria aos ingênuos, e bebam do vinho que misturei. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam, andem pelo caminho do discernimento. A sabedoria é Deus nos chamando. Deus é sábio. E aqui vemos Ele como a encarnação da sabedoria, uma manifestação de Jesus que chama cada um de nós para aprendermos dele. Ora, o que queremos dizer quando dizemos que Deus é sábio? O que queremos dizer quando a sabedoria nos chama? O que isso significa para nós? Em primeiro lugar, que temos que entender é que Deus sabe o tempo certo. Dizermos que Deus é sábio, queremos dizer que Deus sabe o tempo certo. Nós somos ingênuos, porque eu e vocês não sabemos o tempo certo. Você sabe o tempo certo? Sabe o tempo certo de falar com aquela pessoa que você precisa falar? Nem sempre a hora que você diz assim: eu preciso falar com essa pessoa, e daqui a pouco você chega lá, fala com ela e é um momento errado. Dizemos que Deus é sábio, estamos dizendo que Deus sabe o tempo certo. Na Bíblia existem dois tipos de tempo. Existe o Cronos, que é o nosso tempo. São 21h30. São 21h10. Esse é o tempo Cronos. Amanhã eu tenho um encontro às 8 horas da manhã. É o tempo sequencial. Agora tem o tempo de Deus, que é chamado Kairos. Puxa vida, eu cheguei no Kairos de Deus. As pessoas estavam surtando, estavam com um problema terrível. Você chega lá no momento certo. Deus coloca no teu coração: vou lá. Porque Deus é sábio, você chega no momento certo. A sabedoria de Deus consiste no fato de que Ele sabe o tempo certo de cada coisa. Nosso mundo é uma confusão. O nosso mundo toda hora nos surpreende. Ele dá uma volta, ele dá uma cambalhota e muda tudo em nós. Aquilo que planejamos para o nosso futuro, aquilo que achávamos que íamos viver, não estamos vivendo. A vida se torceu completamente. E como a gente vai saber lidar com tudo isso? Aí a Bíblia nos diz e nos ampara nessa coluna da verdade que Deus conhece o tempo certo. E vocês sabem, quando olhamos no Antigo Testamento, vejam só como as coisas são. No Antigo Testamento, você olha o povo de Israel, está lá, o povo de Deus, está lá no Egito. Povo estrangeiro, não estão na terra deles. E Deus diz assim: saiam da terra do Egito, e agora vocês vão para a terra que eu vou mostrar para vocês. E aí então eles saem. Aquele é o tempo de sair. E aí chega um momento na história, na época de Jeremias, mais adiante, o povo de Israel é levado para a Babilônia. E alguns falsos profetas começam a dizer: não, nós temos que sair da Babilônia, nós temos que nos rebelar, nós temos que armar uma revolta aqui. E Deus fala outra coisa. Deus diz assim: agora fiquem na Babilônia, construam casas, tenham filhos, prosperem nessa terra, porque da prosperidade dessa terra depende a prosperidade de vocês. Por quê? Porque aquele não era o tempo de sair, aquele era o tempo de ficar. Porque Deus conhece o tempo certo. A gente precisa entender isso. Sabem que a gente atropela muito as coisas, a gente acelera, e às vezes a gente é lento demais. Por isso que precisamos nos conectar com esse Deus que é sábio, para não acelerarmos nem ficarmos lentos. Outra vez o meu sogro
chegou na casa de um parente dele, e aí esse parente chegou e disse, eles estavam apressados, ele disse assim, para aí que eu vou fazer um cordeiro para vocês. E ele disse, mas nós temos pouco tempo, meu sogro, né? Conhecendo como é que é fazer um cordeiro, aquele novinho mesmo, 4 horas para fazer, fogo baixo, tranquilo e tal, para ficar no ponto. E ele disse, não, eu faço em 1 hora. E ele disse assim, misericórdia. E aí então, ele foi lá, botou-lhe fogo, acelerou aquilo ali, cortou, serviu, e a carne borrachuda, rico de um cordeiro, porque foi apressado. Nós muitas vezes apressamos, por isso precisamos entender que é Deus que conhece o tempo certo das coisas. Há um tempo próprio para tudo. Às vezes queremos abraçar e não é tempo de abraçar. Às vezes é tempo de afastar. Às vezes é tempo de abraçar. Há tempo de tudo, a Bíblia diz. Há tempo de chorar. Nem sempre vamos estar sorrindo. Não, vamos ter que estar sorrindo sempre. Irmãos, tem dias que a gente chega na igreja que está triste mesmo. Aconteceu coisas tristes. É lugar de tristeza também, a igreja é lugar para ficar triste também. É lugar também. Não é só alegre. Chora, ri, há tempo de tudo e Deus conhece o tempo certo de tudo. Amém? Tenha paciência. Corra de vez em quando. Às vezes Deus está nos mandando, corre. Eu tenho que estar atento ao que Deus nos fala. E também, nós estamos ali deitados eternamente em berço esplêndido, está na hora de correr, acelerar as coisas. Deus é que sabe. Segunda coisa que nós precisamos entender quando a Bíblia nos fala que a sabedoria nos chama, o Deus, é que Deus atua não somente no tempo certo, mas sabe a maneira certa de fazer as coisas na nossa vida. Se você entregou sua vida para Jesus, Ele sabe como faz as coisas na sua vida. Às vezes você olha para o passado, tem muita gente aqui que fica olhando para o passado. Ah, se eu tivesse feito daquela maneira. Ah, se eu tivesse ficado. Se eu tivesse ido. Escuta, meu irmão, Deus sabe a maneira certa. Você muitas vezes não está no passado, a preparação que você tem hoje, a cabeça que você tem hoje, você não tinha no passado. E não podia fazer no passado do jeito que você está preparado para fazer hoje. Então não adianta você ficar com ressentimento retrô. Ficar, né, a pessoa fica com aqueles ressentimentos para trás, assim, o que eu não devia ter feito. Especialmente à medida que a gente vai passando o tempo. Um grande problema da nossa vida, uma grande armadilha para nós, é queremos ficar reféns do passado. Esquece, porque aquilo que aconteceu, Deus conhece e sabia o que você estava preparado, o que você não estava preparado, e aí as coisas aconteceram como tinha que ser. Porque Deus trata as pessoas de forma diferente, assim como nós precisamos tratar de forma diferente. Existem muitos tipos de pessoas. Tem tipos de pessoas que são coléricas, são determinadas. Vamos fazer assim, vamos lá. Essa pessoa tem que falar com elas assim, dar um choque nelas também. As coisas são assim. Entendeu? Não pode chegar amansando muito lombo. Entendeu? Eu digo isso porque são anos tratando com pessoas. Tem gente que tem que dar-lhe com tudo, para eles darem um choque, né? Senão eles vão passando por cima. Tem outros que são mais calminhos, mais tranquilos. Aí a gente não pode empurrar, porque senão eles empacam. Sabe as pessoas que empacam? Ninguém tira elas do lugar. Vamos com tranquilidade, vamos falando. Tem outros que são muito sensíveis. Vou dizer uma coisa,
para eles, levanta aí, tio, o que tu está fazendo? Ah, já fica magoado, meu Deus do céu. Entendeu? Tem outros que são vitais, que têm aquela vitalidade, estão sempre brincando e tal. Você tem que estar na altura daquela energia. Então, gente, cada pessoa tem um jeito e Deus tem a maneira certa de trabalhar na vida de cada um, porque Ele é sábio. Ele conhece mais do que nós. Então nós temos que confiar que Deus sabe a maneira certa. Uma terceira realidade que nós temos da sabedoria de Deus é que Deus usa a medida certa para todas as coisas. E nós temos que estar com o ouvido atento, para Deus. Porque às vezes Deus diz assim, opa, tu está passando um pouco da medida. Porque às vezes o problema do crente não é que ele incorra em problemas gravíssimos, mas o nosso problema é que muitas vezes nós pegamos coisas boas e exageramos na dose. Deus conhece a medida certa de tudo. A gente tem a tendência, porque vejam só, o que difere o remédio do veneno é a quantidade. Você sabe disso, né? Se você for lá e tomar uma aspirina, vai fazer bem para a sua dor de cabeça. Agora, se você tomar 10 aspirinas ao mesmo tempo, vai te dar uma úlcera, arrebenta o teu estômago. Está entendendo? Me lembro uma vez que eu tomei um remédio eu estava com uma alergia tão brutal, e eu mais bruto que a minha alergia. Tomei 2 copinhos não me lembro como é que era o nome do antialérgico. Tomei 2 copinhos. Esse aqui é o remédio para alergia. Eu digo, está aqui o dosador. Eu estou com muita alergia, vou tomar 2 copinhos. Tomei 2 copinhos daquilo ali, fiquei dopado. Eu tinha uma excursão, eu quase perdi a excursão, porque a minha mãe chegou e disse assim, olha, está na hora de tu ir lá pegar o ônibus. O ônibus era de noite, eu disse assim, que horas são? Eu disse assim, olha, já são 10 horas, eu já estava, não conseguia levantar, porque a dose. E nós somos assim, a gente não sabe a dose da sobremesa. Não basta ter sobremesa, tem que comer 2 potes de sobremesa. Não basta um prato de comida, tem que ser 3 pratos de comida. Não basta estudar um pouquinho, tem que estudar até ficar louco da cabeça. Não basta o exercício, tem que exercício esgaçar até não poder nem se levantar da cama. Que nem aqueles caras que você começa, não, eu tenho que fazer exercício. O dia que você vai fazer a primeira vez, você quer fazer 2 horas de exercício, misericórdia. A gente não sabe a medida, e Deus conhece a medida certa, e nós precisamos estar com o ouvido sintonizado com a sabedoria de Deus. Quando Deus diz assim, chega, menos ou mais, dependendo do que for, mas precisamos entender, porque a sabedoria de Deus é a sabedoria que usa a medida certa em todas as coisas. E por fim, a Bíblia nos diz que Deus é sábio porque Deus estabelece os fins perfeitos. Deus tem propósitos perfeitos. Qual é o nosso propósito, gente? Você é uma pessoa de propósitos? Mas não é esses propósitos que eu estou falando, não é o que você pretende fazer no próximo ano. Já sei que muita gente já está fazendo suas metas para o próximo ano, né? Mas qual é o grande propósito da sua vida? Qual é o grande propósito? O propósito da sua vida está afinado com o propósito de Deus para você? Porque tem 2 grandes propósitos de Deus para a nossa vida. Primeiro, Ele nos chama para sermos pessoas que glorificam o seu nome, não com adoração, mas cuja vida exalta o seu nome, cujo jeito de viver, o estilo de vida exaltam um Deus de amor e bondade.
E segundo, Deus nos chama para nos tornarmos pessoas parecidas com Jesus, para andarmos com Jesus. Esse é o grande propósito da nossa vida, que daí decorrem todas as bênçãos na nossa vida. Andarmos com Jesus, sermos com Jesus, como Jesus, daí decorrem todas as outras bênçãos. E nós podemos ficar tranquilo. Busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso aí. Então, os propósitos perfeitos de Deus. O que nós temos que fazer diante disso, gente? Diante dessa realidade da sabedoria de Deus. Deus não guarda sabedoria para si. Ele nos chama para aprender. Com quem que você está aprendendo? Sabe com quem que as pessoas mais aprendem hoje? Com os influencers, com o TikTok. Tem gente aprendendo teologia e da palavra de Deus com influencer, que muitas vezes não vão na igreja, não te conhece, não sabe da tua vida e também sabe mal e porcamente a Bíblia. Mas estão lá ensinando, você não sabe nem que tipo de vida tem, ensinando a cuidar dos filhos, a vida perfeita, você olha, falando ali, vendo aquela vida perfeita e tal, e nós estamos aprendendo dali. Hoje em dia, o que nós somos chamados, o que a palavra nos chama? Para de viver essas fantasias que você não conhece. Vamos para o caminho básico, simples da palavra de Deus. Vamos aprender com a palavra, vamos aprender com Deus, vamos abrir os nossos ouvidos para Deus e dizemos: Senhor, eu estou aqui disponível para o aprendizado, para entender aquilo que Tu queres, para entender o tempo certo, a maneira certa, a medida certa, os fins perfeitos, porque o Senhor quer nos ensinar. Ele é sábio, mas Ele quer compartilhar, porque vejam o que diz: a sabedoria nos chama. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam, andem pelo caminho do discernimento, ali no verso 6. Então somos chamados para isso, para termos humildade, para termos disciplina, para termos fé, para aprendermos. Porque vejam só, gente, a inteligência, ela pode abrir muitas portas, e tem muita gente inteligente aqui, muita gente bem relacionada aqui, que tem contatos com pessoas, mas é a sabedoria que revela em qual porta nós devemos entrar. Nós não estamos falando aqui de inteligência humana, eu estou falando aqui da sabedoria que vem de Deus, tá? A inteligência e a astúcia pode te ajudar a ganhar muito dinheiro, mas é a sabedoria que mostra onde vale a pena investir. Os homens que mais ganham dinheiro, sabe o que eles fazem com o dinheiro deles? Guardam em diferentes investimentos, mas não se importam em dar um propósito naquilo que ganham. A inteligência pode te ajudar a ter muitos contatos, mas é a sabedoria que te diz quem realmente é seu amigo. E é isso que Deus nos chama, a servirmos um Deus que é sábio, e por servirmos um Deus que é sábio, manifestamos também a sabedoria nas nossas vidas, parecido com o Pai. Entrarmos no caminho do discernimento, na capacidade de olhar para a vida, de olhar para o que nos dizem, de ver o que a internet nos oferece e dizemos assim: isso aqui não, isso aqui sim, isso agora não, isso sim. Termos o entendimento, porque todos nós aqui
por natureza somos ingênuos, como diz a Bíblia. E é pela sabedoria de Deus que nos tornamos pessoas de discernimento. É Deus que nos diz: opa, cuidado, vê bem, olha bem o que é isso, onde é que isso vai te levar. Outro dia, eu estava refletindo sobre um livro que foi escrito chamado Sociedade do Cansaço. E eu li alguns trechos desse livro, e eu ficava pensando assim comigo, né? Olhava os trechos do livro e digo assim: puxa vida, né? Como é que pode, né, um homem que não é cristão, com tanto discernimento, assim, pensar dessa forma? É tão difícil as pessoas pensarem dessa forma, porque a pessoa precisa estar com um coração desconectado do curso desse mundo e da insensatez. E aí, logo em seguida, eu descobri que aquele autor é cristão, é um servo de Deus. Só que ele não se apresenta, né, em primeiro lugar como cristão, mas como filósofo. Então, sua filosofia é profundamente influenciada pelo coração conectado ao Deus de toda a sabedoria. Não vivamos mais como ingênuos. Não vivamos mais, irmãos, sem discernimento. Sejamos nós filhos do nosso Pai, cheio de sabedoria, e tenhamos um olho agudo, aguçado, capaz de discernir armadilhas e oportunidades, portas dignas de se entrar e portas que devem ser fechadas na nossa vida. É isso que Deus, por meio dessa palavra, nos convoca. A sabedoria nos chama: trilhem o caminho do discernimento e não se apoiem no próprio conhecimento de vocês. Eu sou safo, eu sei. Não façam isso. Não andem por esse caminho, porque vocês vão tropeçar feio. Agora, se andarmos firmes na mão de Deus, vamos conhecer o tempo certo, a maneira certa, a medida certa e os fins perfeitos de Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.